Todos nós, vez ou outra, é inundado por um sentimento de que algo ou alguma coisa não está certo, ou de que algo deveria ser feito. É como diz aquele ditado: nós sentimos uma pulga atrás da orelha. Somos levados ou a escutar ou a duvidar desse sopro de sentimento. Muitas das vezes escolhemos ignorar, achando que é algo apenas na nossa cabeça. O que é difícil de dizer ao certo se é algo real ou imaginário. Estar atento aos sinais que a vida nos traz exige um grau de sensibilidade e de sabedoria prática. Pessoalmente, acredito fielmente no poder de questionar. Se questionamos, hora ou outra, a resposta para aquela pergunta vem. Mas afinal de contas, o que é intuição? Intuição é aquele sussurro soprado na consciência do nosso ser. É um pressentimento, um sentimento, um pensamento que antevê ou prevê algo que está prestes a acontecer. Podemos até jurar que estamos certos de que aquilo vai acontecer. Porém, como é algo que exige um certo grau de sensibilidade e muitas das vezes é uma capacidade que está mal treinada, podemos estar errados. E só vamos descobrir a veracidade daquele pressentimento através da experiência real, da experiência direta. Em quase 100% do tempo nós estamos imersos em nossas correrias, em nossos pensamentos, que nem percebemos quando nós temos um lampejo, um estalo de um pensamento intuitivo, ou quando recebemos um sinal daquilo que nós perguntamos, daquilo que nós pedimos. É como uma agulha perdida em um palheiro. Um pensamento, um pressentimento em meio a muitos ruídos internos. E qual seria o propósito desses pensamentos intuitivos? Com certeza o de trilharmos um caminho mais coerente com os desígnios, os desejos da nossa alma, sem tantos desvios de caminho. Livrar-nos de empecilhos, pessoas mal intencionadas, ciladas, acidentes, N coisas. Até mesmo escolher um caminho que nos levará em direção a uma recompensa. Mas mesmo assim, pode até ser que a experiência que a gente venha a viver seja desconfortável. Porque naquele desconforto está o aprendizado, está o crescimento de que precisamos para subir o próximo degrau na vida. E como a intuição pode acontecer? A intuição pode vir através de um pensamento, de um sentimento, de uma sensação, uma mensagem que é nos enviada através daquele momento que nós estamos vivendo. Um carro que passa na rua tocando uma música que traz aquela mensagem através da letra. Ou quando nós estamos caminhando na sala e de repente passa na TV, fala algo na TV, justamente aquilo que nós precisávamos ouvir. Ou quando nós estamos na rua e achamos algo por acaso, que naquilo está a resposta para aquele pedido, para aquela pergunta que a gente tinha feito. Pode vir de muitas formas. Os sinais podem vir de muitas formas. E o universo não mede esforço em nos impressionar. As tal das coincidências. E qual é a diferença entre intuição e paranoia? Essa é uma pergunta muito difícil. E nós podemos ter dúvidas, né? Bom, uma coisa é certa. Uma nasce de um ponto profundo, espiritual, elevado, superior, enquanto o outro nasce do ego, nasce do medo. No final das contas, nós estamos todos em condições de acertos e erros.
E dependendo do que acontece, nós podemos interpretar como algo que era inevitável. Porém, a experiência em si traz aquilo que nós precisávamos aprender ou passar. A intuição é para o seu bem, seja ele qual for. Nem sempre o nosso bem é aquilo que nós queremos ou desejamos ou confortável. A paranoia nasce de uma visão egoísta. Pode também surgir de uma postura de vítima ou de não se permitir olhar por outros pontos de vista daquela mesma situação. A intuição é um pressentimento espontâneo que numa fração de segundo ela surge. E a paranoia é uma noia que alimentamos e cresce, como uma bola de neve. Começa pequeno e aquilo vai crescendo, a gente vai alimentando aquilo com sentimento e pensamento. E a nossa intuição pode estar errada? Bom, depende do que você interpreta como errado. Pode ser que uma experiência não te leve aonde você queria, porém era justamente aquela experiência que você precisava passar. Para lá na frente você entender a escolha que você fez. Mas também podemos dizer que a nossa intuição é um músculo que nós não treinamos e muitas das vezes nós negligenciamos, não acreditamos que ela está lá. É algo que está em um estado primitivo, pois como a gente é tão apegado aos sentidos, aos 5 sentidos, que a gente não acredita nesse 6º sentido, a gente só acredita naquilo que a gente vê, escuta, toca, sente. Essas coisas que estão além, aquilo que é sutil, aquele sopro, aquilo que é invisível, a gente muitas das vezes duvida. E a gente não trabalha, a gente não exerce. Então é um músculo que não está fortalecido. Então nós podemos errar, mas você só saberá através da experiência. Bom, nós podemos também estar confusos com tantos pensamentos que a gente tem e não conseguirmos discernir entre o real e o imaginário. Podemos também estar desejando algo tão ardentemente que achamos que tudo está nos levando naquela direção. Esse desejo. Então a gente fica cego, a gente fica preso numa fantasia. E tudo acaba se transformando num sinal para aquilo acontecer. Então a gente fica cego. Cego por desejo. Bom, como que podemos nos tornar mais intuitivos e certos daquilo que estamos intuindo? Bom, para isso a gente precisa refinar a nossa consciência e nos sensibilizar. O discernimento surge da consciência. Um estado de autoconsciência surge em meio ao silêncio interior e o vazio, que vem da meditação. Então, quando nós estamos conscientes do nosso corpo, das sensações pelo corpo, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, qualquer alteração que surja ali, a gente vai estar atento, porque a gente está presente e consciente. Dessa sensibilidade e do discernimento, nasce uma clareza que ela é inalienável, que você é capaz de enxergar tudo como é. A autoconsciência da mente permite uma flexibilidade diante dos seus próprios pensamentos, uma maleabilidade em lidar com pensamentos que são distorcidos. Quanto mais a nossa consciência se refina, mais ela enxerga. Límpida como um óculos que antes estava embaçado e agora está limpo. Enxergando as coisas sem distorção. Quanto mais ouvimos esse sussurro em meio ao acerto e ao erro, mais intuitivo nos tornamos. A experiência é a nossa maior mestra.
o meio prático para acessarmos esse campo da intuição é a experiência direta, sem o medo de errar, reconhecendo que o errar é tão natural quanto respirar. Em meio a um desvio de caminho, você poderá sempre retomar. É como se você fosse fazer um corte de cabelo pela primeira vez. Você não tem a ideia de como vai ficar. Você pode gostar, como também pode não gostar, mas sabe que o seu cabelo vai crescer e que você poderá refazer o corte que antes fazia ou um corte novo, o experimentar. E o mesmo é com a vida. Se você errar e você continuar vivo, você ainda poderá continuar aprendendo. Enquanto você estiver vivo, você poderá aprender com seus erros. Devemos sim buscar aprender e perceber a nossa intuição. É como dizem, tudo está dentro. A resposta está dentro. A resposta está dentro. Muitas das vezes buscamos fora as respostas que nós já temos dentro de nós. E por conta dessa necessidade de aprovação, deixamos de nos escutar e acabamos por nos desviar ainda mais do caminho. Ser intuitivo, antes de mais nada, é estar familiarizado com o seu interior, com seus pensamentos, sentimentos e sensações. Qualquer alteração ali, você perceberá. E você só vai aprender isso através da prática, através da experiência direta, através do viver, através do acertar e errar. Confie em você, confie nas suas escolhas, confie no seu caminhar e aprenda com aquilo que a vida te trazer, estando cada vez mais seguro de si, das suas escolhas. E é isso. Essa era a minha mensagem sobre intuição para você. Bom que você me acompanhou até aqui, espero que esse vídeo tenha somado, acrescentado alguma coisa no seu conhecimento. Gratidão. Namastê.